Maconha, maconha, maconha. Fala galera, estamos em mais um episódio do Ganjaflix, o seu podcast canábico. E esse é um episódio de encerramento, mas calma que não é encerramento do podcast, é só do ano. 2026 promete, então já se inscreve no nosso canal aí, ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje nós estamos aqui com, você já conhece muito bem, Eduardo Amado Júnior, representando o escritório Amado e Amado Júnior. E hoje nós temos uma convidada que nunca veio aqui, né, doutora Maria Ângela Cunha. Ela é especialista em terapia cognitivo comportamental e psicologia da saúde da família, é isso? Exato. Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Maria Ângela, eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental. Eu estudo hoje neurociência do comportamento, trabalho também com núcleo de famílias, gestão de pessoas e assim vai. E psicologia integrativa, que é o meu objeto de estudo no mestrado. Doutora Ângela, bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui como nossa convidada. E fala um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Fala de você um pouquinho. Muito obrigada, eu que agradeço aqui eu poder estar participando junto a vocês. Então, eu desde menina decidi que seria psicóloga. A princípio médica ou psicóloga, mas a psicologia sempre me chamou a atenção. Eu sou muito curiosa, estudo pessoas, gosto de pessoas e lá pelos meus 10 anos eu já era uma grande observadora de gente. E eu me formei primeiro em serviço social, me tornei assistente social. Na sequência eu fiz psicologia e desde lá eu nunca parei. Eu me especializei em TCC, que é cognitiva, eu sou autodidata em psicanálise, estudo um pouco, não é tão profundo. A neurociência, a terapia sistêmica, que é a terapia baseada na teoria analítica, onde temos umas referências com família, o quanto impacta a cultura, a família e o ambiente sobre o nosso comportamento, a questão cultura também. Me especializei em políticas sociais, lá atrás, há muito tempo. E por aí afora, eu acho que a gente pode ter uma boa conversa baseado nessa trajetória. Baseado, a gente entende aqui nesse podcast, doutora. Tirando as brincadeiras. Responde aí para todos os telespectadores aí, milhares de espectadores que estão assistindo a gente, se a ansiedade, ela realmente é a doença do século XXI. Essa é a pergunta que não quer calar. A ansiedade é um processo biológico, neurofisiológico, e é uma defesa. A ansiedade, ela é de fato algo positivo na nossa vida. Nós precisamos dela, tá? A ansiedade é positiva e poucas pessoas dizem isso, porque sem ansiedade a gente não estaria aqui. Porém, nós precisamos da ansiedade basal, da ansiedade que nos coloca na vida. O que está acontecendo? Por que o brasileiro está aí entre os povos mais, entre a cultura, né, e entre o meio das pessoas mais ansiosas? Porque a gente está sempre inseguro com a nossa política, nós estamos sempre inseguros com a nossa trajetória, nós entramos no esquema do excesso, de trabalhar demais, de consumir demais, de fazer demais, de comparações, de ter uma conexão consigo mesma acima do autorrespeito. Né? Nós não estamos nos respeitando. Então a gente entra num processo de luta e fuga. Uhum. A ansiedade nos coloca no processo de luta e fuga. Quando a ansiedade está intensa, a gente faz luta, fuga, ou a gente faz paralisação, ou a gente, como os animais, se finge de morto. Uhum. Ou a gente paralisa, você toma um susto muito grande, uma emoção muito grande, ou você entra em luta e fuga, ou você avança, ou paralisa, ou você recua. Então, na maioria das pessoas, entram no processo de luta e fuga. E esse processo de luta e fuga, ele vai desenvolver, no longo prazo, um excesso do cortisol, ele coloca em desordem até os nossos neurotransmissores, é toda uma biologia e uma neurofisiologia que entra em desalinho.
E essa carga fisiológica, ela vai fazer com que a gente passe a adoecer e não se perceba. A questão é que nós não estamos nos percebendo. Por quê? Porque nos comparamos, porque o outro faz, eu preciso fazer, porque está todo mundo ganhando muito dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, então tem gente que não dorme para não parar de trabalhar. Isso em doses homeopáticas vai adoecendo a pessoa, no caso. Em doses pequenas, ou depende da resposta de cada pessoa, vai adoecendo. Alguns em um ano adoecem muito, outros ao longo de 10 anos acabam adoecendo. A resposta é bastante individual, né? A gente não tem uma ordem do quanto tempo isso pode acontecer comigo ou com você. Modelo padrão. Não, porque, exato, porque há uma singularidade, né? Cada um reage de uma forma. Cada um teve uma história, né? Cada um tem sua história, cada um tem seus modelos, cada um tem uma genética, cada um tem uma questão bastante pessoal e acaba respondendo ou não. O burnout, por exemplo, que tanto se fala, é uma resposta que algumas pessoas, em 1 ano, 2 anos de estresse profissional, né, elas precisam parar, e outras, ao longo de 10 anos, elas se percebem muito adoecidas. E tudo isso tem a ver com o excesso do cortisol, com a adrenalina muito alta, com o disfuncionamento. As pessoas ou perdem muito peso ou ganham peso e não se percebem. Os batimentos cardíacos bastante acelerados e não acham que é normal. Ninguém mais para se ver, ninguém mais para ter uma boa noite de sono. Dorme com o celular, né? Dorme com o celular na mão, acorda com o A celular. primeira coisa é celular. Exatamente. Já é um bom dia com o próprio celular. Isso. Dizem que os primeiros 5 minutos do dia é muito fundamental não ter contato com o celular para poder você criar essa conexão com você mesmo, saber onde você está, refletir. Uhum. Como dizem a gente por aí, fazer o download para a Terra, né? Exato. Acabou de acordar, já vem aquelas informações tudo na cara. E às vezes é Aquele inevitável peso, o trabalho, né? aquele peso, sim. né? Isso é verdade. Muitas pessoas precisam por conta do trabalho, mas eu acredito que dá para Dá pra tirar 5 esses minutinhos, 5, dá. 10 Ou minutos. acorda mais cedo um pouco para fazer essa meditação, essa reflexão, né? Muitas vezes dizem que até pisar na grama, fazer Exato. um exercício, pegar a luz do sol, antes mesmo de pegar o aparelho telefônico, né? Uhum. Diz que ajuda para ansiedade. Não sei, a doutora vai saber melhor que eu. Sim, o contato com a natureza. Quem que faz contato com a natureza nos dias de hoje? Muito pouco. Difícil. Principalmente em apartamentos, né? E quando vai, não leva o celular? É. Faz contato com a natureza ou com o celular? Vai à praia. Vai à praia, mas prioriza a foto do que curtir Vai o pro momento. sítio. Vai pro sítio para descansar, mas tá sempre. Sempre conectado. E essa necessidade de reduzir este excesso, mais tempo adoecido, a dificuldade para um tratamento é maior. Maior a desordem fisiológica, maior a predisposição para um transtorno, para desenvolver uma depressão, para desenvolver uma ansiedade generalizada, para ter redução da memória, para desenvolver até doenças no corpo. Um câncer, uma gastrite. Gastrite hoje é imensamente comum. Azia, eu tenho azia. Azia também tem. Eno, patrocina a gente. Tem que ver o Doutora, que e que quando é. isso é em massa, né? A gente está falando isso com uma pessoa só, mas quando são várias pessoas dessas adoecidas? Porque esses dias eu vi um vídeo na internet de uma festa em Ibiza, em 2003, onde todo mundo estava se divertindo e tal, alguns até cometendo excessos ali, de tanta diversão. E um vídeo agora de 2025, no qual tinha um palco, DJ quebrando tudo lá e todo mundo assim, ó, filmando com flash. Então, a filmagem do palco era todo mundo só flashes assim, ó. Todo mundo estático, ninguém dançando, só filmando. Então, hoje em dia, o pessoal tá nessa daí, acaba não se divertindo mais. E quando isso é a massa inteira, nesse mesmo problema, como que a doutora vê isso? É grave. É muito grave isso. O que a gente faz? Se eu estou desconectado, ansioso, excessivamente ansioso, meu
processo fisiológico não está legal, eu não estou bem, né? Nós estamos olhando excessivamente para fora. Então, uma redução de serotonina, dopamina, todas essas, o cedo que se diz, né? E tem muito mais, GABA e outros, mas o que que se costuma dizer? Serotonina, dopamina, ocitocina, cedo, C, e aí tem um E aqui que eu esqueci. Enfim, essa desordem, eu deixo de me sentir, me perceber. A influência do todo, como a gente costuma dizer em psicanálise, em outras, na teoria junguiana, por exemplo, fala muito que a influência do todo é o inconsciente coletivo. Nós somos excessivamente influenciados pelo inconsciente coletivo. Então, se o cara lá tá quebrando tudo e tá legal de ver, e alguém tá filmando, todo mundo vai parar para filmar, porque o que querem agora? Postar o que viram. Da onde a gente está fugindo? Nós estamos fugindo dos nossos sentimentos. Nós estamos fugindo das emoções. E isso nos adoece ainda mais, que é o pior. É onde o adoecimento de fato acontece. Porque nós não nascemos para não sentir, nós não nascemos para não nos emocionar. É através das emoções, dos sentimentos, que a gente evolui. Nós estamos nesse mundo por uma evolução. Por isso a gente cresce, envelhece, é criança, depois adolescente. O adolescente passa por fases difíceis, sente bastante, né? Faz contato com aquele grupo, com o seu grupo, com as suas tribos, enfim, para se encontrar. E ele precisa sentir. Nós precisamos sentir. Nós estamos aqui agora sentindo algo. A gente está falando, está conectado com o tema, está pensando, será que vão gostar ou não? Né? Com certeza vão. Dê um like aí, não esquece. Aí a gente está conectado com este momento, sentindo. Sim. É impossível não sentir. Mas a gente não percebe que está sentindo mais. Tá no piloto automático. Vamos no piloto automático. E aí o que ocorre? Todo mundo fez, eu vou fazer também. É inconsciente. Quando eu não sinto, eu estou muito mais no inconsciente do que na minha via consciente. Sim. Nós andamos bastante inconscientes. Nós andamos muito voltados para o todo, para o coletivo. Porque se eu não sinto, eu não percebo que amanhã eu tenho que, sei lá, sustentar minha família, pagar minha conta. Eu não percebo que o outro está mais bonito do que eu. A gente vai entrando e perde a referência de si mesmo, né? Mas também tem um fato da pessoa querer ser aceita, né? Por isso que fica nessa, imitando os outros, ou né, seguindo o que os outros estão fazendo. Tá todo mundo na festa, eu não tô postando aqui o negócio, tá todo mundo postando, eu tô de fora. Pra parecer que eu não tava aqui. Eu preciso dizer que tô aqui, né? Se mostrar, pra você registrar que eu tô aqui. Mas isso é um avanço da tecnologia também, né? Uhum. E, né, falar um pouco da cannabis e conectado ao tema da ansiedade, que a doutora Ângela aborda o tema muito bem, brilhantismo. As pessoas acham que fumar a cannabis vai deixar elas menos ansiosas. E às vezes o que a gente vê os médicos falando é que é totalmente o contrário, né? Se você fumar a cannabis, você vai ficar totalmente mais ansioso. Aí não vai conseguir dormir, daqui a pouco, 5 da manhã, tá lá ainda nesse looping, né? E se as pessoas usassem mais o CBD, elas seriam menos ansiosas. O Pedrinho da Santa Cannabis, ele até diz que o ideal seria ter CBD na caixa d'água da cidade, né? Todo mundo fica mais calmo. Todo mundo ia ficar mais calmo, não teria briga de trânsito, né? E com relação a essa medicação, o CBD, o CBG, o CBN, que está sendo bastante explorado agora, e eu gostaria de perguntar se a doutora já viu algum paciente que usou o CBD e teve uma melhora, né? Nessa questão da ansiedade propriamente, né? Vamos mais na ansiedade. Se a doutora já viu na sua carreira. A diferença é que, assim, cannabis, ela vai independente da idade, fatores, enfim, a faixa etária, ela gera problemas. A gente tem evidências, várias referências importantes sobre
este tema e o uso recreativo, ok, mas nunca fica no uso recreativo, esse é o problema. E nem tão ok, porque dependendo da predisposição de cada um, ela vai acrescentar problemas. Então, a gente sabe que pessoas que usaram cannabis por algum ano, 2 anos, podem ter tido, muita gente pode ter entrado em desordem, como esquizofrenia Sim, e tudo pode. mais, por conta do uso, ora até dito como recreativo. Então, depende, é o que eu falei há pouco. Tem uma relação com cada um de nós e com a história de vida e a predisposição neuroquímica, fisiológica, genética e tudo mais. Já o CDB, o THC, que são os que eu tenho um pouco uma referência maior, para as doenças emocionais, psíquicas, para os transtornos, ainda existem muitas perguntas, tá? Algumas pessoas utilizam, se sentem melhor e já vendem por aí, farmácia e tal, então as pessoas têm, né, feito automedicação, alguns psiquiatras, médicos, neurologistas e outros médicos, enfim, têm sugerido, mas eu não vou falar com certeza de que há, de fato, uma verdade, porque diante do que eu sei, do que eu já estudei, do que eu observo, é um grupo ainda bastante reduzido com respostas na área da psiquiatria e da psicologia e na área nas desordens mentais. O que se vê um bom resultado? Eu até trouxe anotações aqui porque eu não tenho assim muita informação exata. Então, o que se vê? Reduz sintomas da quimioterapia, tá? Isso já temos Como enjoo, melhor hipóteses, náuseas, melhor apetite, dor crônica, fibromialgia, a síndrome de Tourette, que é os tics, aquela pessoa que tem a rigidez, né, neurológica, que fica muito se movimentando, rigidez neurológica como todo, Parkinson, exato, e algumas outras mais na área aí da neurologia, sim. A epilepsia também, ó, Epilepsia. É muito importante, porque não existe uma medicação assim tradicional que seja tão eficiente para a epilepsia como a cannabis. Eles estão tratando a cannabis como uma medicação oficial da epilepsia hoje em dia. São as conexões neurais muito rápidas ali, né, que estão Sim. fortes. O CBD, ele regula essas conexões neurais, causando essa estabilidade em todos os sistemas. Exatamente. Tendo em vista que a gente mesmo já fabrica esse canabinoide, né, o CB1 e o CB2, contém o CBD. E aí eles vão lá e regulam todos os outros sistemas. É bem interessante essa parte da... Eu comecei a usar o CBD agora, né, depois que eu vi o podcast com o Pedrinho, comecei com o pessoal da Santa, né, passei por um médico, obviamente, e tá me fazendo bem, né, tô dormindo melhor, e a questão do TDAH também me ajudou. Não sei se é comprovado ou não que vai ajudar, mas tá me ajudando aquele pensamento, né? Quem tem TDAH tem 2.000 pensamentos ao mesmo tempo, né? Então isso aí deu uma boa diminuída, claro que não parou 100%, mas já não fico pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, para mim, deu uma boa ajudada no CBD. É o que eu te falei, é muito, cada um possui a sua resposta. E já há um grande número de pessoas com boas respostas, sim, com certeza. Então vamos botar CBD para a turma ficar menos ansiosa. Não, mas é verdade, precisamos descobrir algo, né? Mas antes dessa, né, a gente precisa trabalhar internamente também, né? Nós precisamos olhar o que é que nos adoece psiquicamente, de verdade. Eu tenho feito terapia também agora e tive um burnout agora, esse recente, e eu não sou uma pessoa que fica todo dia na função de trabalho, mas quando fica é intenso. E eu tive que... não consigo nem mexer no computador agora, vou ficar uma semana sem... Só fazendo o básico ali que eu preciso fazer, não pode deixar, mas se não focar tanto ali, porque realmente tá... burnout, então. Tá me incomodando. Ixi, burnout é bem amplo. Mas é um cansaço extremo. Parece que
nada funciona, né? Nada tem que parar. funciona. Tem gente que fica anos, né, nesse negócio de burnout. Se observa bastante é o cansaço mental. Cansaço mental. Você lê, não grava. Você conversa com alguém, cansa. As coisas que você gostava de fazer tá te cansando. Aquilo, sei lá, de repente, que você mais ama na vida. Não acho muito comum isso, mas vai que é, né? É ir pra academia, por exemplo. Aí você acorda, hoje não vou, não quero, amanhã não vou, não tô gostando disso mais. Ou você gosta de dançar, você não quer sair para dançar. Enfim, quando isso ocorre, você tem que parar para olhar. E não é só isso, não pode chegar nesse nível, né? Porque quando chegar lá, a gente já está... E a doutora acha que tem relação, a pandemia que a gente passou, que ficou muito em casa e todo mundo confinado, com o aumento da ansiedade, do próprio burnout na população, ou já ia ser algo que, na tendência, já ia aumentar da mesma forma, mesmo sendo tendo ficado esse ano ali trancado, confinado, né? Uhum. Você acha que realmente mudou alguma coisa ou não? Não tem relação? Eu penso que sim. Eu acho que já estava ocorrendo, as coisas iriam acontecer, sim. Nós estamos muito cansados, exauridos e tudo mais. A evidência, né, o aparecimento da mídia com muita força durante a pandemia, a angústia, o medo de perder pessoas, as perdas que ocorreram, aquelas imagens horríveis que todo mundo vivenciou, acelerou, sem dúvida, as nossas emoções foram, e sempre negativamente. Nós não tivemos qualquer resposta positiva ao longo de uns 2 anos, pelo menos, né? Até a vacina, até isso, até você constatar que você não perdeu ninguém, até você estar bem. E, enfim, eu acho que coisas que iriam acontecer. Famílias que estavam prestes casais a uma separação, acabaram separando ali, porque a convivência aumenta, né? Doenças emocionais que estavam ali embaixo do tapete, reservadinha, né? Que estava velada, ela apareceu. Eu particularmente trabalhei muito durante a pandemia, muito virtualmente, mas trabalhei. Coisas surgiram, né? Segredos de família apareceram, a dor de ver as pessoas se perdendo pessoas, enfim, eu acho que foram muitas possibilidades. E o trauma é muito denso, né? Eu acho que todos nós nos traumatizamos com isso. Nunca tínhamos passado por algo semelhante, acho que as últimas gerações, pelo menos, né? Nossos avós lá passaram por guerras, bisavós, mas a gente levava a vida de uma forma diferente. Tinha as válvulas de escape quando confinou. Tu acaba ficando com a pessoa 24 horas por dia porque não podia sair de casa. Não podia sair de casa? Tinha que fazer tudo em casa, toda hora ficar em casa. Isso daí, as pessoas que moravam em apartamentos, às vezes, quiseram até mudar para uma casa depois da muita gente mudou para casas, né? Realmente fica preso, né? Uhum. Fica preso, às vezes não quer nem mais ver os filhos, não quer nem ver o marido, a esposa, de tanto que ficou preso junto. Eu estava em apartamento naquele momento. Não é simples, não é fácil. Interessante para a gente pontuar, diante de tudo que a gente falou, emoção e sentimento, né? Parece que é onde a gente está se perdendo. Primeiro que nós nem sabemos qual é a diferença. Você sabe qual é a diferença de emoção e sentimento? Acho que sentimento você vai nutrindo e a emoção ela vem sem você querer, assim, a emoção vem. E o sentimento você vai nutrindo. A emoção ela é visceral, ela vem, ela acontece. Né? Você tem um evento muito bom, bonito, interessante, ela vem e ela toma conta. Gestão de hormônio. Dopamina, essas coisas todas que se fala tanto hoje. O sentimento é o que fica, é o que deve ser nutrido e deve ser sentido. E se a gente sente tristeza e alegria, a gente necessita, ok? Nós somos humanos perfeitos. Então, nós negamos muito aquelas que nós determinamos, a cultura determinou, como ruins, pesadas, negativas. Então, ninguém mais quer sentir algo. Porque sentir leva à reflexão,
A reflexão leva à mudança. A mudança é complexa. Então, ninguém quer, todo Sair mundo da zona de prefere. conforto, Exato. É doloroso. As pessoas preferem uma medicação, um alívio. Não, nada contra, tá? Eu sou super a A favor. terapia também funciona, às vezes, muito melhor do que remédio, né? E com menos colateral. A terapia substitui. Hoje, a neurociência mostra o valor da psicoterapia e o quanto ela pode estar substituindo a medicação em alguns casos e outros medicando e desenvolvendo a terapia, acompanhamento terapêutico, vai, claro, entrar numa evolução perfeita, muito melhor. E você ainda acha que já foi, né? Hoje a gente sabe que diminuiu, mas a fazer terapia era um grande tabu. As pessoas não queriam, ou não queriam falar que fazia, ou realmente não queria fazer, né? Antes era muito, o médico prescrevia ali, faz terapia, faz criança. Eu fui quando era criança, por alguns problemas que eu tinha já na infância, e depois nunca mais fui. Agora que eu senti necessidade de retomar, e protelando muito tempo para fazer, porque realmente é algo bom, vai conversar. Eu fui com o intuito, mas aí, no decorrer das sessões tu vai conversando sobre coisas que estão te incomodando, né? Então, você acha que ainda é um grande tabu? E sobre o acesso, a população brasileira tem mais fácil acesso hoje ou ainda é mais restrito, assim, vamos dizer, com essas palavras? Olha, a rede pública está num déficit muito grande. Hoje nós temos psiquiatras na rede pública que nós não tínhamos há pouco tempo. Era bastante raro conseguir um psiquiatra. Psicólogos nós temos, mas a maioria dos grupos, né, são grupos, é um outro projeto, nós precisávamos de um número muito maior. A psicoterapia, felizmente, hoje ela tem uma outra noção, uma outra percepção, mas ainda o tabu ali, né, para algumas gerações e famílias, existe alguns mitos, que ainda é para quem é maluco, isso. Independente, acho que todos nós temos um pouco de loucura e todos nós temos que ajustar, né, aquilo que é importante para a gente e não podemos mais separar a loucura desse ou daquele, todos nós precisamos avançar na vida e, como a gente disse há pouco, o nosso inconsciente toma conta e a tendência é errar e perceber o que eu trouxe da minha família, o que eu trago da cultura, o que é meu, o que contribui para o meu progresso, o que me faz feliz, o que me deixa alegre, as satisfações pessoais, né? E poder entender de onde surgem as minhas dores é essencial. E isso só em psicoterapia. Doutora Ângela, e você acha que, pela sua opinião, né, na sua expertise, uma pergunta, até uma dúvida pessoal minha, você acha que o esporte ele é um elemento da terapia ou as coisas não se comunicam? O esporte ele pode convergir? Não, ele é o tripé, né? Atividade física, psicoterapia, quando necessário, medicação. E depois a gente tem outros, a boa alimentação, um bom sono, fé, espiritualidade, né? Espiritualidade quase que se sobrepõe à psicoterapia hoje. Mas a espiritualidade não é algo conduzido dentro de uma forma que vai te restringir, te reduzir ainda mais, né? Implantar medo na cabeça. Exato. Ver a pessoa tá lá no culto implantando um medo na sua cabeça. Isso. Eu sou totalmente contra quem implantando medo na cabeça da gente. Às vezes a gente nem percebe. Nem percebe. Muitos desses medos nem são, muitos pecados não são nossos. Eu tô me privando não, aquele cara falou isso aquela vez lá. Eu vou lá e corto. Isso é pecado, aquilo é pecado. Então, esses pecados, a gente leva eles para casa e é muito perigoso. Tem coisas que não são nossas, entende? Eu acho que isso é um pouco da falta de educação, principalmente no Brasil, como os piores índices de educação. As pessoas não conseguem mais ter o discernimento do que elas escutam, então elas só engolem aquilo que elas escutam e não vão mais atrás. E às vezes elas acabam reproduzindo aquilo infinitamente, por mais que não seja uma verdade, como elas repetiram tantas vezes aquilo que elas ouviram e não foram nem buscar referência, viram uma verdade absoluta. E aí você fica espalhando coisas que não são verdades e vira uma bola de neve e daqui a pouco tá todo mundo contaminado, né? Falta de conhecimento, falta de leitura,
pauta do autoconhecimento acima de tudo. De vivência real também, hoje em dia os jovens não têm mais a vivência real, desde pequeno com tablets, né? Já de 2 anos já tá com o celular. O moleque já não tira mais a tampa do dedo. Tira o celular pra ver. Aí fica ansioso. Fica ansioso? Aí não tem nada pra fazer. O que eu vou fazer? E tinha tanta coisa pra fazer. Mas a gente já falou sobre isso em outro episódio. Também tem muita questão da insegurança. A gente não quer mais deixar os nossos filhos brincando na rua. Quem tem que deixar o moleque ralar o joelho, rapaz? Mas hoje em dia é mais complexo. Pelo menos quando é menina. A gente tem esse certo preconceito, não, esse receio, né? Quer se deixar brincar na rua. Porque hoje em dia a gente sabe, pode acontecer. Antigamente a gente ficava madrugada na rua, né? E era tudo bem, tudo normal. Hoje em dia a gente já tem esse medo. Então, isso tudo aumentou essa parte da ansiedade das crianças, de não querer fazer nada. A criança não deseja mais, né? Assim, eu não sei como foi para vocês o Natal, o fim de ano, Páscoa, enfim. Nós passávamos esperando aquele dia, o presente. A gente ganha as crianças hoje ganham vários presentes ao longo do ano, e aquele presente, ele tem um significado pequeno, aquilo é imediato, não é uma emoção, é uma emoção genuína. É um prazer, né? É o presente mais caro que tu vai ganhar no ano, as crianças pensam dessa forma. Acho que é mais ou menos isso. Compreender que o celular é que me gera bem-estar para a criança, isso acontece com os adolescentes e com a gente também. Né? Então, quais são, assim, o que a gente espera do fim do ano? O que a gente espera do ano que vem? Como é que nós nos relacionamos com isso? Nós nos preocupamos com agora, nós nos preocupamos com o que eu deixei de fazer e não o que a gente está vivendo no momento, né? Então, a gente está desconectado desses prazeres que lá atrás nós tivemos. Hoje não temos mais, as crianças naturalmente não terão, e o adoecimento cresce. Eu lembro que quando era criança, dormia lá no dia 24, dia 25, meu Deus, os presentes, o negócio. Mas hoje também, muitos pais não alimentam mais esse sentimento na criança, né? Porque acabou se perdendo. Junto com o vínculo da família, acabou se perdendo essa parte. As famílias estão menores. Estão menores, exatamente. Estava primarada toda, então não era mais do que só o presente, era todos os primos juntos. A gente já sabia que naquela data a família inteira estaria reunida, teria aquela comilança, brincando o dia inteiro. Né? Hoje em dia já diminuiu muito, né? É um dia que tem a paz, que até os primos, às vezes, primo ou tio, às vezes, que não se falam com o outro ali, estão unidos ali pela família, né? Em prol. Mas que depois que até alguém falar um tema polêmico, daí já... De regra, todo mundo em prol daquela união do final do ano para começar um novo ano. Começar bem o ano, fazer diferente, não faz diferente. Hoje em dia rasgou os brinquedos, deu, no outro dia já nem quer mais o que estava ali. Exato. Tudo era como era antes. Mas tem uma questão que, assim, as pessoas estão trabalhando muito. A mãe não fica mais em casa cuidando da criança, né? Precisa preencher essa criança, ou com a escola, ou com o celular, ou com a TV, ou de alguma forma. A criança precisa ter algo a fazer. Os conceitos mudaram e a família tem que solucionar seus problemas, tem que estar, a mãe vai para a rua trabalhar também. É toda uma mudança. E o que é pior é que o que todo mundo faz eu acabo fazendo também. Existem pessoas que podem fazer diferente, mas não fazem, porque não refletem. Entra no trem e segue o mesmo vagão, entendeu? Então, assim, o que acontece? Será que eu preciso desse mundo? Isso é meu? É importante? O que isso gera para minha família? Quanto eu quero exatamente estar neste mundo desta forma? E aí, quando eu digo que nós perdemos a individualidade e a gente não tem mais sentimentos de uma forma saudável, é sobre isso. Eu preciso mesmo estar aqui fazendo tal função. Meus filhos, eu preciso dar o celular ao meu filho, porque todo mundo costuma fazê-lo. Enfim, é uma questão para a gente pensar, não concluir. Doutora, e por que o senhor, acho que é uma constatação minha, você que trabalha analisando a mente das pessoas, pode dizer com mais propriedade. Por que as pessoas hoje em dia, elas têm tanto medo de sair da zona de conforto, de se botar fora, né, desse limite da zona de conforto? As pessoas hoje em dia, eu sinto que tem tanto medo, e eu sou uma pessoa que o único lugar que eu não quero estar é na zona de conforto. Eu sempre me tiro do conforto. O jiu-jitsu me ensinou isso e eu levei para minha vida e funciona super bem.
O pessoal até diz que eu trabalho demais, que eu sempre tô, né, me botando à prova, mas por que hoje em dia, assim, as pessoas têm tanto medo, assim, né, de sair da zona de conforto? Todo mundo quer o conforto, um concurso, um salário fixo, uma casa quentinha, uma família... Uma TV com Netflix. Uma TV... Por que o pessoal não se bota mais à prova hoje em dia? Uma constatação, assim. Eu acredito que tem a ver com a dificuldade de lidar com a frustração. Porque nós, né, você falou que teve uma infância saudável, brincava na rua, a gente se machucava, pisava no espinho, corria para casa chorando, a mãe fazia qualquer coisa e já voltava, brigava com um amigo e a gente aprendeu a lidar com esta condição da frustração. E muita gente não consegue, porque isso ou tu aprende na infância, ou passa um belo trabalho numa psicoterapia para poder desenvolver na vida adulta. Sim. Então, compreender que a vida é isso, e que ela nem sempre é açúcar, e às vezes ela é amarga, é importante, e a gente não quer mais saber disso. Não quer nem falar sobre esses assuntos. Então, exato. Então, lidar com seus conflitos, lidar com as suas frustrações, precisa aprender lá na primeira infância já. Doutora, depois desse papo aqui, a gente é obrigado a saber como é que a gente acha na rede social. Fala pra... Então, o meu Instagram é Angela Psicóloga, Maria Ângela da Cunha. Facebook Maria Ângela da Cunha. E eu vou deixar o meu contato do consultório, que é 48999-830178. Eu também trabalho com empresas, workshop, palestras, desenvolvo alguns projetos junto a alguns empresários e também atuo no consultório 3 dias por semana, com muito amor e honra, com muitos casos, assim, bem-sucedidos. Que bom, linda. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, abrilhantou demais aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Para você, quando você quiser. Doutora, aproveitando esse encerramento, né? A gente sabe que o final do ano, todo mundo cansado, é intenso, quer acabar o ano de uma vez, mas pro ano que vem. Se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que estão cansadas, que estão só ansiosas para acabar o ano, para elas fazerem um 2026 de repente melhor, o que você faria para essas pessoas? Nosso público. Lá? Faça uma autoconexão, descansa um pouquinho, faça uma reflexão sobre si mesmo. Quem é você na essência, não no todo, nesse todo do qual a gente acabou de conversar aqui. E olhar um pouco mais para a sua individualidade, para os seus. Crescer na amorosidade, crescer no lado humano e aproveitar esse tempo para fortalecer a relação com a espiritualidade, com Deus ou com quem você encontra aí no seu caminho e humanizar. Acho que estamos precisando especialmente desta condição, né, de nos tornarmos humanos de verdade. E um Feliz Natal e Ano Novo para todos que nos assistem também. Natal e Ano Novo. E fala um pouquinho aí da nossa rede social, do nosso projeto aí pro ano que vem, cara. Ano que vem tem bastante coisa boa vindo. Já temos alguns convidados já para entrevistar que vocês vão gostar muito. Parece que a agenda tá cheia até o meio do ano já, hein? Sei que coisa boa, trabalhar bastante. Bastante trabalho. E como é que as pessoas acham a gente? A gente tem a nossa rede social posicionada no Instagram, no TikTok e no YouTube, certo? @GanjaFlix, nos 3 canais. O meu escritório e o meu Instagram pessoal, que também é de trabalho, é Amado Júnior, onde quem quer cultivar legalmente ou quem tem farmácias de manipulação, veterinárias, pet shops, queiram manipular medicamentos à base de cannabis, a gente também consegue eliminar para todo mundo. Quem não tem o perfil de plantar, não quer só se medicar, pode falar comigo também, que eu encaminho, né, para alguma associação, para algum médico, eu estudo a pessoa ali, vejo o que ela está precisando e encaminho. Aqui a gente não está só pelo dinheiro, a gente está pelo propósito de
tornar a planta mais acessível para muitas pessoas aí que precisam. E também queremos deixar aqui o nosso patrocinador, Green Card Club, Green.Card Club no YouTube, no Instagram, perdão, no Instagram e no TikTok, tá? Green.Card Club. Então vamos lá para finalizar. Maconha, maconha, maconha. Chegamos ao fim de mais um episódio do Ganjaflix e até 2026 com muitas novidades para vocês. Valeu, Obrigada. valeu. Obrigado, doutora, mais uma Obrigada, vez. eu O que agradeço. bate-papo foi interessantíssimo. Uma aula. Bom.